meus irmãos. Boa noite a todos. Com muito prazer, trago um tema muito especial, mas muito especial para estudar com vocês nesta noite, para esclarecer para vocês. É muito importante que vocês estejam conscientes desses ensinamentos, pois esse ensinamento está de acordo com a lei judaica, está de acordo com os ensinamentos dos sábios do povo de Israel. O tema que trarei a vocês nesta noite é: um Benoa é reconhecido pela lei judaica. Então, é este o tema que a gente vai abordar. Vou trazer para vocês, esclarecer com muito detalhe, que um Benoa, um filho de Noé, ele é reconhecido pela lei judaica. Ok? Então, vamos lá. Mas quero começar com uma pergunta, tá? Quero começar com uma pergunta. Por que esses ensinamentos foram chegar até nós agora? Por que não chegou há 50 anos atrás, há 40 anos atrás? Por que só agora? Você também talvez até já se perguntou, né? Por que só agora? Por que não se... Outras pessoas, né, já falaram isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Por que só agora? Gente, é importante. Por isso que é importante nós aprendermos dos sábios do povo de Israel, porque eles têm... eles são a verdadeira fonte, né? É onde eles trazem os ensinamentos realmente lá do ponto ideal, né? Deus incumbiu, nós sabemos que Deus incumbiu Moisés e todo o povo de Israel, consequentemente, a ensinar os povos, porque Israel foi separado como nação sacerdotal. Nós sabemos isso pela Torá e está bem claro em todas as Escrituras, que Israel é a nação sacerdotal. Se ele é a nação sacerdotal, então eles são incumbidos de uma missão muito especial, né? Que é de ensinar quem? Ensinar os povos, porque uma vez que os povos se afastaram do Criador, então Deus assim separou Israel para trazer esses povos de volta para o Criador, né? Para as suas leis, consequentemente. Então, por que esses ensinamentos chegaram a nós há poucos anos? Então, trazendo o ensinamento ensinamentos aqui dos sábios, diz o seguinte: o exílio que os judeus atravessam há mais de 2000 anos teve como uma das piores consequências a criação de uma forte sensação de reclusão no povo. Durante séculos, babilônicos, persas, gregos, romanos e líbelos de sangue na Idade Média, as cruzadas, a Inquisição, os pogroms, na Rússia Imperial, o Holocausto e muitos outros inibiram o povo judeu de mostrar ao mundo o verdadeiro caminho para servir em harmonia ao único Deus. Então, durante esse período, durante esses 2000 anos, o povo judeu, né, passaram, vamos dizer assim, na deles, né? Tipo, se mostrar para os povos, sem passar para os povos como eles deveriam servir o único Deus ou guardar suas leis de acordo com a Torá, de acordo com o que Deus ordenou na Torá. Por quê? Porque o que a gente viu, por exemplo, né, durante o período de exílio do povo judeu, o que eles têm passado
ao longo dos séculos, né? Só agora há poucos anos para cá, né, que eles ganharam essa liberdade, né? Claro, Deus trouxe a eles deu a eles a liberdade para que eles voltassem de novo ensinar suas leis aos povos, né? Ensinar as leis, ou melhor, as leis de Bnei Noa, as leis que Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai para os povos. Então a gente vê, por exemplo, que durante esse período não se ouvia falar, né? Era muito raro, uma coisa assim, muito distante, né, esses ensinamentos. A gente viu, por exemplo, no ano 170, né, alguns até mesmo pessoas influentes do Império Romano que estudou essas leis com Yehudá Hanassi, ficou muito conhecido na história, que foi Antonino, um dos imperadores romanos. Ele estudou essas leis, as 7 leis, com Yehudá Hanassi. A história conta isso, bem claro. Então era muito assim, pingado, né? Mas de forma intensa a gente não via. Por quê? Porque o povo judeu estava, desde que a ascensão do cristianismo, eles tentaram apagar o judaísmo, tentaram apagar o povo judeu, tentaram tirar ele da história, né, de cena, onde queimaram muitos livros sagrados, né? Muitos livros sagrados foram queimados e o povo judeu foram perseguidos, como nós já sabemos na história. Tanta perseguição, né? E não foi só dentro do cristianismo, mas em outros impérios anteriores, como os babilônicos, os persas, os gregos, né? E no Império Romano, né, vimos que isso foi muito ferrenho, foi muito forte, essas perseguições. A gente viu, né, os líbelos de sangue na Idade Média, que foram muito crueldade que foi feita com o povo judeu, né? A gente viu as cruzadas, foram várias cruzadas, 14, se não estou equivocado, 14 cruzadas, né, de muito massacre com o povo judeu. As inquisições, onde eles, se não se convertessem ao cristianismo, eles eram mortos, queimados, né, em praça pública, como assim aconteceu em vários lugares, em várias cidades, né, em vários países também. Então a gente vê que durante esse período o povo judeu apenas preservaram sua fé, mesmo que escondido, secreto, né, mas preservaram a sua fé. E só então, após todas essas perseguições, né, a gente vê, por exemplo, veio o Holocausto aí, né, que foi uma coisa assim muito cruel que aconteceu com o povo judeu, né? E como isso está bem claro na história e todos conhecem o que o povo judeu passou. Então, durante esse período, o povo judeu ficou sem ter a liberdade de ensinar para os povos. Imagine nesta época o povo judeu chegar para os povos, para as nações, e dizer: olha, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, as leis que Deus deixou para que vocês guardassem é essa. Imagina se os judeus chegassem isso, eles eram, né, decapitados, não iam longe, né, não ia custar, era rápido. Então eles não tiveram a liberdade de ensinar aos povos as suas leis. Uma vez que essas perseguições acabaram, a gente vê que logo o povo judeu começaram a entrar em cena novamente. Você está entendendo? Começaram a entrar em cena novamente. Então, continuando,
Rabi Israel Baal Shem Tov, Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, que trouxe o renascimento da espiritualidade judaica há cerca de 300 anos, disse que as leis dos filhos de Noé, em hebraico Nenoah, criam um laço de responsabilidade entre o povo judeu e as nações do mundo. Em nossos dias, o Rebbe de Lubavitch trouxe as leis de Bnei Noah, as leis dos filhos de Noé, à frente de batalha do povo judeu, para trazer a paz duradoura e a prosperidade para o povo judeu e o mundo inteiro. Repetidamente, o Rebbe explicou que o mundo está pronto para aceitar a responsabilidade por estas leis, renovar o pacto feito entre Noé e o Todo-Poderoso, depois do dilúvio, conforme relatado no Gênesis. Então a gente vê que após as perseguições, a gente vê que há 300 anos, vê que os sábios eles já traziam esses ensinamentos, de que as leis de Bnei Noah, as 7 leis do filho de Noé, ela já, como é que se diz, os sábios ensinavam que essas leis elas criam um laço de responsabilidade entre o povo judeu e os povos do mundo, ou seja, que é uma obrigação do povo judeu ensinar os povos do mundo. Então, continuando, não há dúvida de que o mundo está passando por um renascimento religioso. Este renascimento, embora positivo em alguns aspectos, está ocasionando o que alguns chamam de choque de civilização. Então a gente vê que há alguns anos para cá, o mundo está passando por um renascimento religioso, Ou seja, os povos estão percebendo que todos os ensinamentos religiosos, espiritualmente, que eles receberam, não tem fundamento, não tem constante, como é que se diz, base, não tem algo para se segurar. Então, o que está acontecendo? O mundo está passando por um novo renascimento religioso, novo renascimento religioso. As profecias estão se cumprindo, como prescrito no livro do profeta Jeremias, que os povos iam chegar um momento em que os povos iam entender que o que eles herdaram dos seus pais foram apenas mentira, foram falsidade, ou seja, todos os ensinamentos que seus pais passaram para eles não era verdade. É o que a gente está vendo hoje. Todos os ensinamentos que nós tivemos anteriormente, falando, lá onde a gente estava, nos movimentos religiosos, lá fazendo parte do cristianismo, seja, os movimentos religiosos lá fora, foram apenas vamos dizer assim, eram furada, não tinha consistência, não tinha fundamento na Torá, não tinha fundamento nos ensinamentos dos profetas, não tinha fundamento nos ensinamentos dos sábios do povo de Israel. Então, continuando, como eu falei para vocês, ia trazer os ensinamentos à luz das escrituras judaicas, dos ensinamentos judaicos, dos sábios do povo de Israel. Então, continuando, de acordo com o Rebbe, o líder espiritual de nossa geração, nos dias de hoje, quando existe uma grande tolerância entre os povos e todos podem se expressar livremente, o povo judeu tem o dever de transmitir e influenciar todas as nações a abraçarem as leis, condutas voltadas à
Noah aos filhos de Noé, cumprindo assim seu papel na terra, aproximando o que foi dito pelo profeta: farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, com o qual todos possam invocar do mesmo modo o nome do Eterno, para servi-lo com sentimento unido, para servi-lo junto com o povo judeu, ombro a ombro com o povo judeu. Com isso, as nações estarão contribuindo de modo ativo para que a redenção final aconteça efetivamente muito em breve, como profetizado pelo Rebbe. Então a gente vê, por exemplo, no livro de Sofonias, é um profeta Sofonias, capítulo 3:9, que os povos iam voltar a conhecer a língua pura. Qual que é a língua pura? O hebraico, a língua sagrada. A gente vê que desde o Éden até a Torre de Babel, era a língua que os povos falavam era o hebraico, como está escrito no livro de Bereshit, lá no Gênesis capítulo 11, e os povos eram de uma mesma língua, ou seja, a língua que eles falavam era o hebraico. E com a confusão das línguas, que aconteceu lá na Torre de Babel, os povos se afastaram da língua sagrada. Os povos se afastaram desses ensinamentos. Foi então Deus, daí já separa Abraão de sua família, já fala para Abraão que dele ia criar uma nação, e lá no Sinai, após 500 anos depois, quase 500 anos depois, Deus seleciona os descendentes de Abraão como uma nação sacerdotal para ensinar os povos a língua sagrada, ou seja, ensinar os povos as leis, as suas leis, que é as 7 leis, a língua sagrada, a servir o Eterno, o único Deus, um Deus que é o Salvador e Redentor da humanidade. Não é um Deus que morreu na cruz, não é como ensinam os cristãos, não é um Deus que é dividido em 3, 2 ou 3, não. O único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é, como está escrito nos profetas, tanto na Torá como nos profetas, que Ele é o único Salvador e Redentor da humanidade. Então os povos iam voltar a conhecer a língua sagrada novamente, através da nação sacerdotal do povo de Israel, como está escrito aqui no profeta. Então o Rebbe de Lubavitch, que é o líder espiritual da nossa geração, após ele assumir a liderança do povo judeu, cabeça do povo judeu, foi o líder do povo judeu, dessa geração, o maior líder do povo judeu. Então ele, desde 1951, que ele assumiu a liderança do povo judeu, então ele tem trago essas leis à frente dos ensinamentos judaicos. A partir dos anos 80, ele intensificou esses ensinamentos, incumbindo os seus shluchim, os seus emissários, aonde eles fossem, ele espalhou esses emissários, esses rabinos, para todos os países do mundo, para trazer de volta os seus irmãos, os judeus, que ainda estavam, vamos dizer assim, ainda não cumprindo as mitzvot de forma apropriada, Então, esses rabinos enviados pelo Rebbe de Lubavitch, ensinando os seus irmãos a voltarem ao cumprimento das mitzvot na sua totalidade, da forma correta, bacaninha, show de bola, e ao mesmo tempo ensinando para os povos aonde eles iam,
que também os povos têm uma missão especial a cumprir aqui neste mundo, que os outros povos, os gentios no caso, têm uma missão especial para cumprir no mundo. Ele tem as suas leis também dadas na Torá, para que eles possam assim cumprir a sua missão de forma especial diante do Criador e ter também o seu lugar no mundo vindouro, né? Participação no mundo vindouro também, cumprindo as suas leis específicas, que são as 7 leis. Então o Rebbe ensinou isso de forma muito clara e de forma muito forte, né? Incumbiu os seus emissários para que eles fizessem isso. E justamente, por que esses ensinamentos chegaram até hoje nós? Justamente por causa disso, por causa da intensificação, né? A incumbência do Rebbe, a ordem do Rebbe de levar esse ensinamento para os povos. Como eu falei, a partir dos anos 80 isso foi intensificando, e isso foi se espalhando pelo mundo, e a gente vê o que está acontecendo em nossos dias. Esses ensinamentos têm chegado até nós de forma muito concisa, muito forte, né? Muito forte. No início a gente pegou um impacto, né? Até assim, porque a gente achava que era uma coisa assim, como se diz o pessoal, né? Uma coisa feita a facão, né? Como se diz assim, né? Um ditado que se fala, mas, gente, é um ensinamento sagrado, tá? É um ensinamento sagrado. Essas leis foram entregues no Sinai para Moisés e a ensinar os povos da terra, para que todos os povos se tornassem monoteístas, justo entre as nações. Não é que os povos virassem judeu, não é esta a missão de Deus, que os povos virem judeu, e essa não é o foco do judaísmo, né? Fazer os povos judeus de forma alguma, mas é ensinar os povos que ele tem suas leis próprias também, né? E que eles têm que cumprir essas leis, para que assim eles também, de forma especial, possam ter direito no mundo vindouro, né? No que se chama de vida eterna, né? É conhecido pelo cristianismo, mas de forma mais correta no mundo vindouro. Então, continuando, eu quero trazer também para vocês um ensinamento muito claro, muito importante, continuando sobre as leis de Bnei Noach. Como eu falei, o tema, né, desta aula, que é um Bnei Noach é reconhecido pela lei judaica. Há 960 anos atrás, olha, vejam bem, há 960 anos atrás, um grande rabino, né, o Rabbeinu Gershon, viveu na Alemanha, né, Askenazi, na cidade da Alemanha. Ele foi o sábio que proibiu a poligamia dentro do povo judeu. E após ele proibir isto, isso se tornou uma lei mundial, e hoje a gente vê que essa lei é uma lei proibida, né, a poligamia. Mas foi esse grande sábio. Então está escrito no Tratado de Gritut 9a, né, um dos tratados da Torá oral. Então ele diz que aqueles que assumem o compromisso de cumprir as 7 leis de forma reconhecendo que essas leis foram entregues no Sinai, né? Então ele considera tipo uma pequena convenção, que esse Bnei Noach, a Torá chama o prosélito cidadão, né? A Torá chama de Getoshav, né? Escrito Getoshav, um prosélito cidadão. Então ele diz que é uma pequena convenção. Vejam bem, pessoal, há 960 anos atrás,
ele escreveu isto. Um outro sábio, muito conhecido também no Talmud, Tratado de Evamot, 48b, ele fala, meia convenção, é uma meia convenção. Rabbeinu Gershon diz uma pequena convenção. O Meiri, Meiri é um outro sábio, ele diz uma meia convenção. Uma meia convenção. Já um outro sábio, que é o Taz, ele trazendo aqui interpretando aqui uma opinião de Maimônides, está lá no Ioredeia, segundo parágrafo, Tratado de Ioredeia. Então ele diz o seguinte, isso ele escreveu há 450 anos atrás. Ele diz, não é mais um gentil. Então, aqueles que assumem o compromisso de cumprir as 7 leis, conforme dada no Sinai, reconhecendo que essas leis foram entregues no Sinai, através de Moisés, essa pessoa, ele não é mais um gentil. Ele não é mais um gentil. E tem um outro sábio, Engel, Rabi Engel, está lá no Tratado de Avodazará, 64b. Então ele diz, esse Benoa, esse Gueto-chave, prosélito cidadão, esse Gueto-chave, que hoje é o Benoa, hoje é conhecido como Benoa, o filho de Noé, é um judeu naquelas 7 leis. Ele é um judeu nas 7 leis. Então, ele não é mais um gentil. Embora ele não sendo um judeu, vamos dizer assim, porque ele não fez uma conversão completa, mas veja a opinião desses sábios, só para vocês ter ideia, que um Benoa é reconhecido dentro da lei judaica. Vocês estão entendendo? Um Benoa é reconhecido dentro da lei judaica. Ele é um monoteísta. Ele não é mais um gentil, segundo os sábios. O que ele é, então? Ele tem um status diferenciado. Não é um judeu, não é um judeu, mas também não é mais um gentil. Ele tem um status diferenciado dos demais povos. Você está entendendo? Ele tem um status diferenciado. É um justo entre as nações. Você não quer ser um justo entre as nações? Uma pessoa que é reconhecido dentro da lei judaica, que é reconhecido pelo judaísmo, a nação sacerdotal, ter garantir e ser garantido de que no Olam Rabá você também vai estar lá no Olam Rabá. Gente, isso é importante. Pensam nisso. Então, ser um Benoa é ser um monoteísta, é ser um estrito monoteísta, Então, primeiramente, ele tem que se desligar das religiões, do cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo, enfim, ele tem que servir o único Deus de forma prescrita na Torá, reconhecer a Torá como a única verdade absoluta, a nação de Israel, o povo de Israel como uma nação sacerdotal, assumindo o compromisso de cumprir as 7 leis, que como está aqui no canal, se não me engano, na primeira aula aqui do canal, vocês podem ver lá, onde Deus fez, eu mostrando lá com detalhe, que essas leis
As 7 leis faz parte do pacto de Deus com a humanidade. A aliança de Deus com a humanidade é uma aliança eterna. Vê lá nesta aula, né, que está aqui na playlist do canal, vocês vão ver lá de forma bem clara. Então, quando nós assumimos o compromisso de cumprir os 7 preceitos entregue a Noé e toda a humanidade, que essas leis elas foram renovadas no Sinai, entregue a Moisés, e assim incumbiu o povo de Israel de ensinar para todos os povos. Como os povos se afastaram do Criador, na Torre de Babel, Deus pretendia e pretende até hoje agrupar, agregar todo esse povo dentro do conhecimento da Torá, todas as nações do mundo dentro do conhecimento da Torá. Por isso Deus elegeu uma nação, que é o povo de Israel, para ensinar aos demais povos da terra. E assim, todos, de acordo com os profetas, tanto nos Salmos, como nos demais profetas, né, como nos demais livros dos profetas, está escrito as nações, a participação das nações na era messiânica e no Olam Rabá, né? Na era messiânica, as nações estão lá na categoria de nações, não como judeu, mas como nações. O justo entre as nações vão estar na era messiânica, vão estar no mundo vindouro, vão também se levantar na ressuscitação dos mortos. O justo entre as nações. Quem é o justo entre as nações? Vou mostrar para vocês quem é o justo entre as nações. Todo aquele que recebe sobre si as 7 mitzvot, os 7 mandamentos, é diligente em seu cumprimento, ele é um justo entre as nações. Isso na condição de que ele recebeu as mitzvot e as cumpre, consciente de que Deus ordenou esses preceitos na Torá e nos informou através de Moisés, nosso mestre, de que os filhos de Israel os filhos de Noé, os filhos de Noé foram ordenados a guardá-los anteriormente. Então, quem é um justo entre as nações? Aqueles que recebem sobre si guardar as 7 leis dos filhos de Noé, consciente de que elas foram entregues no Sinai. Tem um Midrash que fala: disse Rabi Yehudá, o justo entre as nações tem parte no mundo vindouro. Quem é um justo entre as nações? Então ele pergunta: quem é o justo entre as nações? É aquele que recebeu sobre si guardar os 7 preceitos, consciente de que eles estão escritos na Torá, que eles foram ordenados, consciente de que eles foram entregues também no Sinai, escrito na Torá. Então, quando nós acreditamos, quando nós recebemos, sobre nós, assumimos o compromisso de cumprir os 7 preceitos, consciente de que Deus ordenou isso na Torá, gente, nós passamos a ter um status diferenciado dos demais povos, das demais pessoas. Você é reconhecido dentro da lei judaica. Você tem, você é visto pelo povo judeu agora, não mais como um idólatra, né? Não mais como idólatra. Você é visto agora como um justo entre as nações, né? Como aquele que recebeu sobre si guardar as 7 leis, reconhecendo Deus como o único Deus, que esse é o ponto, vamos dizer assim, crucial, né?
O ponto mais alto que o ser humano pode chegar é reconhecer Deus como o único Deus, Salvador e Redentor da humanidade. Então é isso, pessoal. Isso que eu queria trazer a vocês, este tema para abordar com vocês nessa noite. Assistam essa aula, né, com muita dedicação, né? Repitam novamente e vocês vão entender. Nos procure para que a gente possa também estar ensinando vocês como guardar as 7 leis, né, de forma bem diligente e cuidadosa, tá? Para que todos vocês também venham a estar na era messiânica e no Olam Rabá, tá? Se levantar na ressuscitação dos mortos, e assim todos estaremos no Olam Rabá, se Deus quiser. Em breve, aguardamos ansiosamente em breve a revelação do Mashiach, que seja em nossos dias, amém, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, que o Eterno abençoe a cada um, muita bênção e luz em vossas vidas, amém.